Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nesta noite agradabilíssima, onde poderemos aprofundar um pouco mais nos ensinamentos da Seichonei e elevar os nossos pensamentos junto a Deus. E para começarmos, faremos oração constante neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Faremos a oração que consta na página 146, 142, aliás. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e nós faremos a oração para abençoar todas as coisas do céu e da terra. Se você tem um livro em casa, você pode também acompanhar a leitura, inclusive em voz alta. Se você não tiver o livro, ou também se você assim o quiser, você pode assumir a posição de oração, uma posição confortável e fazer a oração também mentalmente. Lembrando que o importante é que a vibração, o sentimento seja no sentido das palavras da oração para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos. Vamos começar então? Oração para abençoar todas as coisas do céu e da terra. Deus trabalha constantemente. O trabalho de Deus se manifesta como um trabalho sempre harmonioso. Isso porque Deus é a origem de todas as coisas e estas, por estarem unificadas pela sabedoria única de Deus, não se atritam entre si. A obra de Deus manifesta-se sempre como um movimento harmonioso de todas as coisas. Se porventura ocorrem fatos desarmoniosos, é porque a minha mente egotista não está perfeitamente ajustada à mente de Deus, impedindo a manifestação da sabedoria harmonizadora de Deus. Neste momento, esvaziei por completo a minha mente e anulei a mente egotista. Por essa razão, manifestar-se-á infalivelmente a sabedoria de Deus. Até agora, a minha mente egotista obstruía o canal condutor da sabedoria de Deus. Mas agora, ao ser eliminada a mente egotista, passa a fluir abundantemente em mim a sabedoria de Deus. Coloco-me agora diante de Deus, esvazio a minha mente e dirijo-me a Ele. Então, a sabedoria de Deus flui para dentro de mim, permitindo-me agir de modo adequado a cada pessoa, cada momento, cada lugar e cada fato, e de modo a vivificar a tudo e a todos. Coloco-me agora diante de Deus, esvazio a minha mente e dirijo-me a Ele. Por isso, o amor de Deus flui para dentro de mim e abençoa todas as coisas. Como Deus abençoa todas as coisas através de mim, também abençoa todas as coisas. Como abençoa todas as coisas me abençoam também. Logo, eu e todas as coisas estamos totalmente harmonizados. Todas as coisas são meus aliados. Sou aliado de todas as coisas e vivificamo-nos mutuamente, sem prejudicar-nos um ao outro. Oh, que puro, belo e agradável é o mundo do vivificar mútuo. Aqui e agora, sobre a face da terra, foi construído o paraíso. Aqui, assim como está concretizado o paraíso. Todas as pessoas são perfeitamente livres. Todos os acontecimentos ocorrem em lugares adequados. As devidas coisas se concretizam em seus devidos lugares e no momento certo, constituindo um mundo verdadeiramente harmonioso. Aqui e agora, no meu lar, está concretizado o paraíso. Por isso, todos os meus familiares são saudáveis, alegres, não há ninguém que se queixe. Todos os planos se realizam, todos os fatos e coisas desejados vêm ao meu lar, e todos os fatos e coisas não desejados desaparecem por si mesmos. Meu lar é verdadeiramente um lar paradisíaco, abençoado por Deus. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa em que nós aprendemos o quanto é importante eliminar a mente egotista, que é a mente que dá muito valor ao seu eu, uma mente muito voltada somente a si mesmo. Então nós abandonamos essa mente egotista e conseguimos captar as ondas da salvação, as ondas da luz de Deus, para manifestarmos aqui e agora o paraíso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado novamente.
Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que irão acompanhar também. Meu muito obrigado pelo carinho. Agradeço a todas as pessoas que sempre deixam mensagens no canal do YouTube da Seichoneio do Brasil e no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, retribuo imensamente esse carinho que eu recebo. Muito obrigado, o mérito de tudo é de Deus e da espiritualidade superior que sempre está à frente do nosso sagrado movimento. Meu muito obrigado. Quero mandar um beijo especial a todas as pessoas no Brasil, fora do Brasil. Hoje em especial, eu quero mandar um beijo e um abraço para as pessoas que nos acompanham lá de Houston, no Texas, Estados Unidos. Meu muito obrigado. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Isso não quer dizer que eu também não mande um beijo para todos os outros demais locais, Japão, Europa, América do Sul, América do Norte. Meu muito obrigado a todos vocês. Vamos juntos hoje aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos da Seichoneio, com enfoque especial na meditação Shinsokan, que é tão importante para que nós possamos despertar ainda mais a nossa natureza divina e possamos entender o valor do que é eterno, a busca do que é eterno. Então, é importante que nós entendamos quem nós somos para que nós possamos compreender por que vamos buscar o que é eterno. E para nós conversarmos hoje um pouco sobre este maravilhoso assunto, trouxe mais uma vez que esse livro que eu adoro, que é o livro A Verdade, volume 7, a coleção A Verdade é uma das principais coleções da Seichoneio, junto com a coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida, ela é composta de 40 volumes, são os de capa amarela. A coleção A Verdade era composta de 10 volumes, mais o volume suplementar. E esse é o volume 7º, que é o Despertar Espiritual, é um livro maravilhoso e profundo. Olha o tanto de marcador, gente. Papel em casa, esses comprovantes que a gente tem de maquininha, eu boto tudo para marcar livro. Livro da Seichoneio tem que ser devorado, a gente tem que... Não é devorar de comer não, viu gente? É devorar de ler. A gente tem que ler o livro várias vezes para que aquilo que esteja dentro do livro possa adentrar em nós e toque realmente o coração. A leitura não pode ser simplesmente uma leitura superficial e intelectual. E é interessante que a gente leia esse livro. Quando você pegar esse livro para ler daqui a um ano, você vai observar que a sua leitura vai ter uma outra conotação. É interessante que eu pego minhas marcações que eu faço no livro e falo que legal. Algumas, quando eu leio o livro de novo, eu falo, puxa, eu já marcaria outra coisa. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma expansão da consciência que permite com que a gente vá aprofundando ainda mais aquilo que está no livro sagrado. E eu vou trabalhar hoje a busca do valor eterno, que está na página 385 do livro. O meu livro, deixa eu só confirmar aqui a edição, o meu livro é a primeira edição. Então, a busca do que é eterno. A página 385. Então, nós vamos trabalhar na busca do que é eterno. É um assunto profundo, muito profundo. Então, eu peço até vocês um pouquinho de paciência para que nós possamos abordar esse tema. Eu vou fazer um pouco de uma análise de como as pessoas reagem na busca do sagrado, para que nós possamos aprofundar esse tema um pouco que seja, pelo menos, no espectro que eu vou trazer nessa palestra. Dá para você falar da busca do valor eterno de muita coisa. Então, por óbvio, não vou esgotar o assunto, não é minha intenção esgotar o assunto, mas que nós possamos aprender um pouco mais, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, para que a gente possa entender um pouco mais, possamos melhorar a nossa busca daquilo que é sagrado no nosso interior. Então, para começar, deixa eu trazer aqui o quadro para que nós possamos começar a conversar. Então, busque o que é eterno. Deixa eu colocar aqui, ó. Busque o que é eterno. Vamos lá. Quando a gente fala busque o que é eterno, fica muito simples
para entender, pelo menos aquelas pessoas que têm uma introdução a algum nível religioso, que quando você fala busca o que é eterno, a pessoa vai associar, puxa, que legal, eu vou buscar o que é Deus, eu vou buscar a Deus. Fica muito intelectualmente até simples. Busque o que é eterno, busque Deus. Deus é eterno. O ponto é que as pessoas normalmente falam da busca ao eterno, mas elas não compreendem o que é buscar realmente o eterno. A pessoa fala, nós temos que buscar o que é Deus. Mas se a gente for analisar filosoficamente, como é a busca de Deus na vida prática? Como é que nós fazemos isso no dia a dia, a busca de Deus? Antes de nós entrarmos ou respondermos a esse questionamento, vamos aos seguintes pontos. A expressão da religiosidade humana, ela é muito característica ao nível espiritual das pessoas. Então, quanto mais iniciante o nível espiritual da pessoa, mais vai se caracterizar por um tipo ou uma característica principal da busca do sagrado. Então, por exemplo, quando o espírito é muito iniciante, sequer vontade, às vezes, ele tem de busca ao sagrado. À medida que vai nascendo essa vontade, o espírito vai amadurecendo, ele começa a ter níveis mais profundos, níveis mais complexos, níveis mais ricos na busca do sagrado. Seria basicamente o seguinte: quanto mais, deixa eu pegar aqui a caneta laranja, quanto mais aprimorado vai se tornando o espírito, mais ele busca o que é eterno. Então, quanto mais aprimorado vai se tornando, o espírito, mais ele busca o que é eterno. Quanto menos aprimorado, menos interesse ele tem de busca do eterno. Quer dizer que nós estamos falando de quem é melhor e quem é pior? Não. Nós temos pessoas que têm níveis espirituais menores, mas eles têm uma postura de agir, até às vezes, muito, digamos assim, eticamente, moralmente, muito corretos. Então, nível espiritual é algo um pouco mais, digamos assim, algo um pouco mais complexo de analisar. Então, a pessoa tem poderes mediúnicos, então ela tem um bom nível espiritual. Não. Às vezes os poderes mediúnicos é simplesmente uma característica física dos corpos invisíveis dela, que permitem com que ela tenha manifestações extrasensoriais, mas não quer dizer que ela tenha nível espiritual. Nós temos pessoas, às vezes, que não têm religião e têm mais nível espiritual do que as pessoas que estão dentro da religião. Nós temos, é incrível, gente, nós temos ateus que são mais religiosos do que religiosos. Mas como isso é possível? Porque não é simplesmente a expressão da religião que vai te dar nível. O que vai te dar nível é a sua capacidade de busca do que é eterno. Então tem pessoas que não têm uma religião, mas ela tem uma busca por um senso moral e ético aprimorado. Então ela acaba buscando valores que transcendem aquilo que está manifestado. Então ela acaba tendo um nível espiritual mais avançado. Então o nível espiritual das pessoas a gente não mede por efeitos mágicas ou capacidades que as pessoas têm de fazer aquilo que é extrasensorial. Então, médium, e claro, eu estou falando de uma maneira genérica, não estou falando em específico a qualquer religião, não tem nada a ver isso, mas a pessoa ter uma capacidade mediúnica não quer dizer que ela tenha nível espiritual elevado. É óbvio que nós temos médiums, pessoas que trabalham com mediunidade que têm nível espiritual. Então, o que eu quero dizer é que não quer dizer que a pessoa é médium que ela tem nível espiritual, mas isso não quer dizer que todos os médiuns não tenham nível espiritual. Então, assim, cada caso vai depender. Por quê? Depende do aprimoramento, da capacidade que aquele espírito tem de buscar o que é eterno. Então, não é só porque a pessoa é médium que ela tem nível espiritual, lembrando que nós temos muitos médiuns que têm níveis espirituais assim muito grandes. Não é porque a pessoa tem capacidade de ver, ouvir, sentir coisas extrasensoriais que ela tem nível espiritual. Não é porque a pessoa fala de Deus
que ela tem nível espiritual. Não quer dizer porque a pessoa esteja no movimento religioso que ela tem nível espiritual. Não quer dizer que só porque a pessoa comunga da sua fé que ela tem o mesmo nível que você. Dentro de uma família, com a mesma educação, mesmo com a educação religiosa dada desde criança de forma igual para todo mundo, você tem níveis espirituais completamente diferentes. Então, eu tenho dentro da minha família um entendimento espiritual, que muitas vezes não é compartilhado pelos meus irmãos. Por quê? Porque cada um tem o seu nível. Isso não quer dizer que alguém seja melhor do que o outro. Não, é simplesmente caminhada. Alguns espíritos são mais antigos que outros. Esses espíritos antigos acabam tendo mais aprimoramento, mais conhecimento e mais vontade de buscar o que é eterno. Isso não quer dizer que aqueles que estão iniciando não são bons também. Lembrem-se, na Setionê todo mundo é filho de Deus, na essência. A maneira de manifestar ou a capacidade que a pessoa tem de manifestar neste momento difere de um para outro, mas isso não quer dizer que ninguém seja melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Alguém que esteja me vendo agora fale, nossa, esse preletor é tão maravilhoso, esse preletor tem um nível espiritual altíssimo. Não. Simplesmente eu tenho um anseio pela busca do eterno que me faz ter uma visão de mundo de uma determinada forma. Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente é porque hoje eu tenho um entendimento da necessidade da busca daquilo que é realmente eterno e trabalho para buscar. Mas simplesmente é o meu caminhar, é o processo pelo qual o meu espírito está passando. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Por isso que eu sempre falo, o mérito de todo o trabalho que é feito nesta reunião aqui, transmitida para o Brasil e para o mundo, é de Deus, porque Ele é o eterno. Eu estou apenas no processo de aprimoramento e aprendizado. Então vamos lá. Estou explicando isso porque vou trazer agora, a grosso modo, algumas características desse caminhar do aprimoramento da busca do que é eterno. Não estou falando de religiões, mas sim de postura que as pessoas têm ao lidar com religião. Na verdade, o problema do mundo não é as religiões em si. As religiões, as grandes religiões, normalmente pregam a vida. É a forma como as pessoas enxergam as religiões aos seus anseios, a fim de que possa, ao invés de buscar o aprimoramento, buscar a saciedade do seu eu egotista. Então, para que nós possamos entender a grandiosidade da religião, a gente precisa aprofundar na busca do que é eterno. Então vamos lá, para que vocês possam compreender e a gente saia um pouquinho dessa área simplesmente teórica, nós temos normalmente quatro níveis de posturas mentais das pessoas que buscam o crescimento Deixa eu fazer o seguinte, para dar uma ideia melhor, eu vou começar da quarta. Vou começar daqui de baixo, É basicamente como se fosse assim um nível subindo. Não quer dizer que você não tenha trocas, mas é basicamente isso. Primeiro, daquelas pessoas que buscam, é aquela postura mental que busca o paraíso sem esforço. É a pessoa que ela busca o paraíso pós-vida, ou seja, na morte. Então, ou seja, o meu eterno virá sem eu precisar fazer nada ou simplesmente depois que eu morrer. A vida aqui no mundo fenomênico não tem muita validade ou não tem muita interferência no pós-morte. Ele simplesmente é o seguinte, se eu fizer determinadas formalidades, não precisa alterar o meu ser, não precisa alterar a minha maneira de viver. Eu simplesmente só preciso aceitar determinadas formalidades, porque o dia que eu morrer, eu vou para o paraíso. Então, o paraíso é um eterno que vai ser me dado no pós-morte, sem muito esforço. Então, essa é a pessoa que ela busca na manifestação da religiosidade, o eterno, simplesmente na comodidade. Então, assim, normalmente são pensamentos em que Deus ou as pessoas têm muito também a confusão de castigo divino, castigo de uma força opositora.
normalmente coadunam ou acreditam num pensamento de que Deus não é a força total do universo, então Deus está sempre em embate com outra força antagônica, às vezes até com força ou com energia equivalente. Então o que acontece? Esse é o primeiro pensamento. As pessoas estão na busca do aprimoramento, elas buscam o que é eterno, mas elas imaginam que o eterno está distante e nada pode ser feito para trazê-lo. Então eu fico parado, já que não tem como eu fazer, eu fico parado e simplesmente nada faço. Normalmente essa é a postura das pessoas que não rezam, não fazem nada, participam somente o corpo do movimento religioso, o espírito está em todo lugar, ou aquelas famosas pessoas que falam, reza por mim, reza por mim. Não, mas é você que precisa rezar, não. Reza por mim, faz a oração por mim, porque eu não acredito nisso não, mas a sua reza é boa. Eu tenho vários colegas, eu tenho pessoas próximas a mim que me pedem oração e eu falo, por que você não reza? Não, porque Deus não gosta de mim, mas de você Ele gosta. Então reza para mim, pede para Deus interferência. Então são aquelas pessoas que o paraíso vem sem esforço ou no pós-vida e morte, aquela visão. Detalhe, esse tipo de pensamento está permeado em várias religiões. Várias religiões. Então não é um movimento específico. Então você pode ter esse mesmo pensamento dentro de qualquer linha religiosa, porque não é a religião em si, é a postura daquele espírito de encarar a busca do eterno. Entenderam? Então pode estar em qualquer religião, pode estar inclusive dentro da Setionê. Apesar da Setionê não falar isso aqui em momento algum, a maneira da pessoa encarar isso pode ser dessa forma. Ela fala assim, olha, não vou praticar nada, não faço nada, gosto de ouvir as palestras, me sinto bem, mas eu vou esperar, depois que eu morrer, eu resolvo isso no mundo espiritual. Eu já ouvi de algumas pessoas falarem assim, nessa encarnação eu não consigo mais, vou deixar para a próxima. Aí você fala, puxa, deve ser uma pessoa idosa. Não, é pessoa jovem. Porque se vai uma pessoa idosa, você até dá um desconto. Pô, já fiz o que eu achei que tinha aqui para dar, não é o ideal. Mas você até entende, não, deixa para uma próxima, lá no mundo espiritual eu continuo meu aprendizado. Ok, mas pô, de uma pessoa jovem, já vamos deixar para a próxima? Não, espera lá, vamos lá. Vamos lá, nós temos um outro ponto, que é aquela pessoa que ela busca o eterno fugindo da dor. É a pessoa que está fugindo da dor. É aquela pessoa que ela chega e fala assim, olha, eu estou fugindo da doença, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu quero sair dessa situação e o que você me passar da busca do valor eterno, eu quero. Então é aquela pessoa que ela entra sedenta dentro de qualquer movimento religioso. Essa é uma pessoa que pratica. Ela entra, pratica, só que tem um detalhe. Se ela não compreender o que é o eterno, na hora que cessar a dor, cessa também a motivação para que ela continue. Então ela acaba sendo movida por aquela dor para uma busca de algo que faça cessar a dor. Então ela foge da dor e ela busca algo que faça cessar a dor. Na hora que cessar a dor, muito obrigado, não pratico mais, não faço nada. Então, acaba que essa pessoa, ela é motivada, mas a motivação dela da busca do eterno não é ainda a motivação do aprimoramento, é simplesmente a motivação da fuga daquilo que lhe causa incômodo. E logo próximo disso daí, nós temos também um outro grupo de pessoas que não necessariamente é o mesmo grupo. Por isso que eu estou colocando em itens separados. Lembrando, gente, que isso aqui não exclui, não é exauriente, não. Tem outras percepções, eu estou trazendo só a um grosso modo, só para a gente compreender o quanto que a gente fica encaixado em um desses parâmetros, em um desses níveis, para a gente poder compreender o quanto que a Setionê é profunda e nós precisamos avançar sempre nos estudos e nas práticas. O segundo grupo persegue o prazer. Enquanto que o terceiro foge da dor, o segundo, ele persegue o prazer. Então, a busca do eterno não é a busca realmente do aprimoramento espiritual, é a busca por meio da religião, do movimento filosófico, do movimento pensador e iluminador, é a busca de algo que me dê
facilmente ou que me dê aquilo que eu estou almejando. Então aqui a pessoa busca provisão, amor, harmonia, a pessoa ela busca aquilo que lhe traz ou aquilo que seria o sucesso e a felicidade para ela. Então é um leque muito grande, não basta simplesmente fugir da dor. Então, por exemplo, eu preciso ser próspero. Ser próspero para quê? É aí que vem a pergunta que a gente consegue verificar aonde está o nosso nível de busca do eterno. Eu quero ser rico para mostrar, eu quero ser rico para desfrutar a vida, eu quero ser rico para mostrar para minha família que eu sou capaz. Então a gente tem várias motivações, e são motivações que às vezes fazem a pessoa passar a vida inteira trabalhando. Só que o ponto é, se você não está buscando o que é eterno, se você não está buscando o que é eterno, aquilo que você busca você pode conseguir, mas não será necessariamente ou não lhe trará a felicidade que você está almejando. Porque somente o que é eterno traz a felicidade suprema à alma. Chegaremos lá. Então o que acontece? No grupo 4, você tem o paraíso sem esforço e quando morrer eu vou conseguir chegar ao Pai. Então, acaba que essas pessoas aqui do 4, elas têm até um sentimento assim de autopunição, porque pensa, eu não vou conseguir nada mesmo, não, então no pós-morte eu resolvo. O 3, foge da dor, me dá qualquer coisa, eu estou doente, a medicina falou que eu não tenho cura, nunca acreditei em Deus, mas hoje eu passo a acreditar em Deus. O 2, nossa, eu preciso de um segredo para conseguir enriquecer, eu preciso do segredo para encontrar a alma gêmea. Então, é sempre buscando ou simplesmente ficando inerte às coisas materiais. As coisas materiais. E nós temos, por óbvio, o primeiro grupo, que eu deixei ele exatamente por último, que são aqueles que parece óbvio, mas persegue ou busca a verdade. E o que é buscar a verdade? Olha que interessante. Na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, num dos trechos dos Evangelhos, ele traz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Esse é um trecho que traz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que coisa linda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só nessa frase você já entende. Espera lá, o paraíso não vem sem uma busca. Jesus já ensinou há 2000 anos atrás. Buscai em primeiro lugar. Então, de tudo aquilo que nós devemos buscar, de tudo aquilo que nós devemos trabalhar na nossa vida, primeiro é o reino de Deus. Então, não é o prazer, não é fugir da dor e nem um pós-vida, uma morte ou paraíso no pós-morte. É buscar agora. Buscai. Porque se não fosse para buscar, Jesus teria dito: aguarde a sua morte que virá o paraíso. Ele não teria falado busca. Você vai buscar para quê? Se só tem no pós-morte, então Jesus teria dito: aguarde, espere, dê pause, fica parado que depois que você morrer, virá o paraíso. E não é. Então ele fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai. E mais, num outro evangelho, num outro ponto, ele fala: conhecereis no evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 31, 33. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente fala, hoje em dia a frase tão usada: conhecereis a verdade libertará. Libertará do quê? Esse é um ponto que para nós respondermos, a gente tem que entender exatamente. Quando a gente busca o reino de Deus e o encontra, nós encontramos o quê? A verdade. Quando a gente busca o reino de Deus e nós encontramos Deus, nós encontramos o quê? A verdade. Então, buscar a verdade é a mesma coisa de eu falar de buscar Deus. Buscar a verdade é a mesma coisa de eu falar buscar Deus. Então, quando eu falo buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
O que estou querendo dizer? O que a Bíblia quer dizer com isso? O que isso quer dizer filosófica e religiosamente? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou falando, buscai a verdade. Ou, conhecendo Deus, eu me torno livre. Livre do quê? De todas as coisas que nos amarram ao que não é eterno. O que é eterno transcende a matéria. A matéria ela é passageira. O que é eterno transcende a matéria. A matéria é fenômeno, a matéria é miragem, a matéria é algo que começa e termina e não é eterno. Em outras palestras eu já abordei sobre essa característica de que a verdade ela é imortal e eterna. Por que a verdade é imortal e eterna? Porque a verdade é Deus. Então, quando nós falamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós estamos falando buscar em primeiro lugar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é Deus e Deus é eterno. Então, busque o que é eterno, você pode dizer busque Deus. E o que é buscar Deus? É exatamente você buscar a verdade. E qual é essa verdade de que nós somos filhos de Deus? Se não for essa verdade de que nós somos filhos de Deus, a verdade não liberta, porque a verdade não vai ser eterna. A verdade só liberta porque a verdade em si, ela é eterna. Olha que interessante. A verdade só é capaz de nos libertar se ela for eterna. E para que a verdade seja eterna, a verdade tem que ser Deus. Porque se a verdade não for Deus, ela não liberta. Ela, muito pelo contrário, ela pode até aprisionar. Então, tantas e tantas pessoas trazem meias verdades, afirmando que é verdade absoluta e acabam confundindo. Então as pessoas falam, conhecereis a verdade vos libertará. Show de bola! Aí você pergunta para a pessoa, o que é verdade? A pessoa vai falar, é o que está escrito no meu livro sagrado. Tá, e o fato de estar escrito por si só não é a verdade. Aquilo pode exprimir partes da verdade, porque a verdade não está contida no livro. A verdade está contida no eterno. Aquele que sente a vida de Deus e o eterno existir no seu interior, aquele conheceu a verdade, aquele vai se libertar. Porque ele se liberta das amarras, dos sofrimentos, dos prazeres e das nuances ou das vicissitudes do mundo fenomênico. É liberto quem sabe que é feliz independentemente daquilo que se projeta. É liberto aquele que sabe que essa vida é uma passagem. É liberto aquele que transcende, que vem ao mundo, vence o mundo, simplesmente pela força do amor que habita no seu interior. É liberto quem vive Deus no seu dia a dia. Esse é o liberto. Esse tem uma vida eterna. Por quê? O seu eu interior está ligado a Deus, que é o absoluto. Então, o eterno interior vive com o eterno exterior e ambos manifestam o eterno sagrado. A essa manifestação nós damos o nome de iluminação. A essa manifestação nós damos o nome de projeção da imagem verdadeira. A essa manifestação nós falamos que é a vida perfeita do Filho de Deus. Então, quando nós manifestamos na nossa existência aquilo que é eterno, não só o nosso aprimoramento ele atinge níveis fantásticos, como nós vivemos Deus na nossa existência. Qual é a finalidade da Seichonen na face da Terra? Que nós busquemos a verdade. A verdade. Mas não aquela verdade simplesmente de uma discussão ou aquela verdade daqueles que discutem argumentos e teorias teológicas, filosóficas sobre determinados aspectos. Não, é aquela verdade que faz com que você seja absolutamente feliz. Porque a felicidade é um atributo divino, é um atributo sagrado, é algo que nós temos vontade de manifestar porque já está dentro de nós, ou seja, é algo eterno. Preletor, não tem como a felicidade ser eterna. Olha o mundo como é que está bagunçado. O mundo fenomênico é projeção da mente. A mente não manifesta a totalidade
do seu ser espiritual por inúmeras razões, que eu já expliquei em várias e outras palestras. O ponto é, o mundo fenomênico não é o paraíso, ele é uma projeção daquilo que é o paraíso, atrapalhado ou anuviado pelos pensamentos da humanidade. Se a humanidade tivesse o pensamento correto e se a humanidade buscasse a verdade, estaríamos vivendo hoje a verdade, estaríamos vivendo hoje o eterno paraíso na face da terra. O ponto é que as pessoas não buscam o que é eterno. As pessoas, mesmo aquelas que acreditam que estão levando uma vida religiosa, estão ou sem se esforçar com nada, ou fugindo da dor, ou perseguindo o prazer. Então acaba que as pessoas ficam correndo atrás da matéria. Quantas pessoas cobram de Deus bens materiais? Deus, cadê minha casa? Deus, cadê meu carro? E Deus olha e fala assim, mas espera lá, eu já te dei tudo, eu te dei o eterno, o paraíso eterno, basta que você corrija os seus pensamentos para que as coisas naturalmente se manifestem. É por isso que na Seichonoye, as pessoas muitas vezes vêm na Seichonoye e falam assim, preletor, eu quero curar da minha doença. E a Seichonoye fala, não, a gente tem os caminhos para curar a doença, mas a finalidade da Seichonoye não é curar a doença. Quem cura a doença é hospital, é médico. É médico. As pessoas dizem, preletor, eu quero arrumar um emprego. Não, nós temos as práticas para que vão te arrumar emprego. Mas a função da Seichonoye não é dar emprego. Quem dá emprego, gente, é outra área. É a iniciativa privada que dá emprego. Ou os órgãos públicos por concurso público. Não é a finalidade da Seichonoye te dar emprego. Mas por que isso acontece quando fazem as práticas? A finalidade da Seichonoye é outra, é despertarmos-nos para a verdade da existência onipresente de Deus aqui e agora. Essa é a finalidade da Seichonoye. Mas o que acontece? Como as pessoas vêm com esses pensamentos, na hora que passamos as práticas e elas entram em contato com Deus, acaba projetando na existência fenomênica aquilo que ela sentiu, aquilo que ela está vivendo. Então, ela acaba resolvendo tanto o problema da saúde quanto a busca daquela realização do sonho material, exatamente porque ela atingiu, ela entrou em contato, ela ficou com os pensamentos condizentes, ela sentiu, ela conseguiu projetar o eterno que habita dentro dela. Aí a pessoa resolve o problema, a pessoa consegue obter o sonho, mas se a busca dela, se a visão dela não for de um aprimoramento para o eterno, ela pode cair na sensação egoísta ou ela pode se sentir assim, saciada e falar, obrigado gente, olha, foi show de bola, não preciso mais e vai embora. É por isso que nós temos tantas pessoas que ficam entrando e saindo dos movimentos religiosos. Na hora que precisa, eu corro para pedir para Deus. Na hora que eu não preciso, eu esqueço de Deus. E essa não é a finalidade da vida. A vida religiosa não é uma montanha-russa de altos e baixos. A vida religiosa ela tem que ser uma constante busca daquilo que é eterno, ou seja, daquilo que é Deus, daquilo que é divino, daquilo que transcende tempo e espaço. Eu vivo a vida fenomênica como qualquer outra pessoa, aliás, eu sou tão comum quanto qualquer outra pessoa. E é óbvio, eu busco os crescimentos na minha vida, eu busco, por óbvio, eu sonho, eu tenho vontades, eu quero fazer as coisas, eu trabalho para conseguir as coisas, eu ralo bastante para conseguir as coisas. A pergunta é, peraí, Preletor, mas você não está falando que a gente tem que buscar o eterno, então por que você se esforça no mundo fenomênico? Presta bem atenção, olha a sutileza. Buscamos os prazeres, buscamos as realizações no mundo fenomênico, não é para satisfazer o nosso ego, é para manifestar exatamente Deus, o eterno, por meio da nossa vida. Faz toda a diferença. Um exemplo, vamos supor, a pessoa chega e fala assim, eu quero ser um médico, Nossa, que maravilha, por que você quer ser um médico? E ele responde, porque o médico fica muito rico e eu vou poder ter um cônjuge muito bonito ou muito bonita, eu vou poder andar de lancha, eu vou poder desfrutar dos prazeres, viajar o mundo inteiro. Legal, é o seu sonho. Aí você tem uma outra pessoa que tem a mesma visão. Quero ser um médico. Aí você pergunta, por que você quer um médico?
porque eu quero, através do meu talento, da minha capacidade, ajudar as pessoas naquela área que eu vou me especializar. Ambos querem ser médicos. Qual é a vontade que está por detrás que move eles? Um é a busca do prazer e outro é a busca da verdade. Se tornar médico para ajudar as pessoas é realmente o exercício da medicina. E é algo sagrado, maravilhoso, para ajudar o próximo. Se nós formos olhar, o seio ou a essência da maioria das religiões é para levar felicidade às pessoas. Por que hoje em dia nós temos tantas pessoas desqualificadas, despreparadas e colocadas em locais errados? Ou seja, pessoas buscando profissões sem vocação. O que faz essa bagunça de hoje em dia, em que nós temos pessoas que estão nos lugares e estão fazendo exatamente o contrário, pelo qual elas fizeram até um juramento de servir ao próximo. Por quê? Porque elas estão perseguindo o prazer, e não o que é eterno. E não o que é eterno. Então as pessoas buscam as coisas simplesmente pela vontade de buscar, acreditando que aquilo vai lhe dar prazer, aquilo vai lhe dar alguma situação, aquilo vai lhe dar alguma comodidade, algum prazer, alguma coisa assim. E não é esse o motivo que tem que fazer com que persigamos as coisas. Então, ter essa visão ela é fundamental. Até, por exemplo, porque se você escolher a carreira da sua vida, se você escolher aquilo que você vai se dedicar e não for alguma coisa para buscar um valor eterno, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Uma vez um jovem conversava comigo e falava assim, nossa, deve ser muito legal a sua profissão de juiz. Eu falei, nossa, mas é uma profissão cheia de dificuldades, cheia de momentos assim, de muita carga emocional, e não é uma coisa fácil de fazer. Eu tenho até um conhecido meu que ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, cara, eu não desejaria estar no seu lugar nunca, porque é muito difícil decidir a vida das pessoas. Então é uma coisa muito carga, então ele pega somente aquele momento que ele vê aquele brilho e fala, nossa, deve ser muito legal, mas não é. Como toda profissão na face da Terra, tem as coisas legais e tem as coisas que são muito chatas, são muito difíceis, são muito, dão muito peso no coração. Como é que a gente faz para lidar com isso de uma maneira com que não cause sofrimento para a gente? Vocação. E o que é vocação? É a vontade de você exercer aquilo de maneira a manifestar algo que é eterno. Porque quando você faz isso por vocação, se torna algo prazeroso, que mesmo aquilo que é chato, que aquilo que é ruim, aquilo que é pesado, você consegue lidar de uma melhor maneira. Quem não tem vocação, sofre. Eu tinha um colega na faculdade que ele falava assim para mim, quero ser juiz, porque eu cursei direito, por óbvio, né? Quero ser juiz porque eu quero participar de festas. Eu olhei e quando eu vi aquilo, eu falei, não, meu amigo, faz isso não. Você quer participar de festa? Vai ser DJ, porque aí você vai estar em todas as festas, você vai tocar, você vai ser muito feliz. Agora, juiz não participa de festa, essa não é a função de juiz. Juiz é uma função nobre, que é julgar a vida das pessoas, que é difícil, que é algo que demanda muita estrutura mental, emocional e espiritual. Porque a pessoa que não tiver essas estruturas, ela se desmorona diante de tantas coisas negativas, de tantos fracassos e de tantas coisas pelas quais nos deparamos no nosso dia a dia do labor. Então, quando nós entendemos isso, a gente fala, gente, como em tudo na vida, em todas as áreas, a gente pode entender que o aprimoramento espiritual vai estar dentro disso. Olha só, vamos trazer para uma outra área, para vocês verem como é que isso aqui, gente, é vasto. Vamos pegar na parte do relacionamento. Acabou que eu peguei o livro, mas não vou abrir o livro aqui não, deixa eu explicar isso aqui primeiro. Ó. A questão do relacionamento. Tem pessoas que acham que a alma gêmea vai cair sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. Simplesmente não preciso me esforçar. Virar alguém perfeito que vai saciar todas as minhas vontades. Vai fazer tudo o que eu quero e eu não preciso mudar nada. Nada. Tem aquelas pessoas que querem entrar num relacionamento para fugir de alguma dor. Eu tenho medo de morrer sozinho, eu tenho medo de ficar para titia, eu tenho medo de ficar na casa dos meus pais, eu não quero isso, eu fujo do meu pai agressivo, eu fujo da minha mãe agressiva. E a pessoa ela foge de uma dor e quer entrar em um relacionamento. E temos aqueles que querem entrar no relacionamento, quero casar com a mulher mais bonita, eu quero casar com o homem mais bonito,
Aliás, eu quero casar com um homem mais rico, eu quero casar com uma mulher que seja rica, eu quero casar com aquela pessoa que me satisfaça em todos os sentidos. E você pode observar, nesses três, a busca da pessoa está em coisas materiais, em coisas fenomênicas, em coisas que passam. Quando a pessoa que busca num relacionamento encontrar Deus, ela consegue viver realmente um relacionamento a Deus, um relacionamento a dois com Deus. Então o que acontece? A pessoa que entra num relacionamento buscando o aprimoramento espiritual e o valor eterno, ela consegue construir algo a mais. Preletor, o que é esse algo a mais que a pessoa constrói? O amor. O amor. Amor é um sentimento, é uma percepção espiritual que precisa ser construída. Não é a mesma coisa que paixão. Paixão é aquela coisa que você vê, aquela pessoa bonita, com aquela pele viçosa, e você fala, meu Deus, eu preciso dessa pessoa do meu lado, eu tenho vontade de ter ela ao meu lado, porque a beleza dela me encanta. Isso passa. Isso passa. O amor é aquilo que é construído, que faz com que você e a pessoa que esteja ao seu lado tenha algo que transcenda a matéria. Por mais que o corpo não esteja mais bonito, por mais que a juventude já tenha ido, por mais que você não tenha mais aqueles desejos, aquelas vontades joviais, você está ao lado da pessoa porque vocês têm algo em comum que transcende o tempo, transcende o espaço, transcende a matéria. Construir isso num relacionamento faz com que o relacionamento tenha sentido, faz com que o relacionamento tenha valor, faz com que a família que dele seja construída seja uma família com missão, seja uma família que tenha propósito. Olha só, quantas pessoas eu já ouvi, você quer ter filho para quê? Porque meu sonho sempre foi ter filho. Peraí, o seu sonho foi ser ter filho. Por isso que hoje em dia a gente tem tantos pais e mães que querem controlar a vida dos filhos, querem que os filhos vivam de tal forma, porque o sonho deles era ter o filho. Mas pera lá, o seu sonho era ter o filho, mas você já parou para pensar que ele é um ser individual? A nossa vontade não deve ser ter um filho para nós. É você ter a nobre missão de cuidar de um filho de Deus por um período de tempo e soltá-lo ao mundo. Eu sou pai temporariamente, vou ser pai eternamente, mas a minha missão como pai, ela é temporária. Quando os meus filhos estiverem independentes, serão soltos. Agora é a missão deles. Eles precisam agora descobrir o mundo e lidar com o mundo e trabalhar pelo mundo, para o mundo. Então, essa visão é uma visão que solta. Não é fácil, não estou falando que é simples não, porque a gente se apega, a gente ama tanto, a gente quer tanto bem, a gente quer tanto que eles deem certo, mas o aprimoramento, ele precisa que tenha o amor, e o amor liberta. É por isso que eu falo, pessoas que são ciumentas, pessoas que têm relacionamentos abusivos, pessoas que interferem na individualidade da pessoa e querem dominar, são pessoas que estão tudo aqui, não entendeu ainda o aprimoramento que é viver Deus. Quando você vai chegando no nível de relacionamento assim, você trabalha pela felicidade do próximo. É muito legal, é muito maravilhoso, é muito bonito. Porque você começa a fazer com o casamento, com que você trabalhe para que o outro seja feliz, você fica feliz com o outro feliz. E nesse trabalho você vai vendo que vai sendo construído algo sublime, algo eterno, que transcende o corpo, algo que a gente chama de amor. Porque amor é Deus. Então, entender isso em todas as áreas da sua vida, você vai falar assim, gente, é por isso que a Seitonê é tão profunda, é por isso que ela ensina tanto, por isso que a gente tem tanto conteúdo, porque o nosso ensinamento, ele parte daqui e vai até aqui. O nosso foco é um, mas por óbvio, a gente acaba passando pelos outros para ajudar aqueles que também precisam de ajuda para chegar. Então, o professor Masaru Taniguchi vai falar, se você praticar a Seitonê, você vai ser próspero. Por quê? Aqueles que estão perseguindo o prazer, então eu vou praticar. Porque à medida que for praticando, ele vai entender que no fundo, a nossa finalidade é manifestar a Deus. Porque quando você manifesta a Deus, você manifesta tudo, gente. Tudo. Tem pessoas que estão doentes, o professor Masaru Taniguchi fala, se você fizer tal prática, você vai curar. Por quê? Porque através disso, por meio dessa ação, a pessoa ela vai descobrir a verdade, que é Deus, porque a Seitonê, ele exprime a verdade, e quando ela encontra a verdade, ela encontra tudo. Ela encontra tudo. Então é importante que nós entendamos
O foco da Seichonoe é exatamente o aprimoramento máximo, que é encontrar o valor eterno. Os caminhos que são utilizados são os mais variados, para que daqueles do mais primordial ao mais avançado entendam a necessidade do aprimoramento na busca do que é eterno. Agora sim, olha que lindo o que o professor Masaharu Taniguchi fala na página 385 do livro A Verdade, volume 7. Em busca do que é eterno. Olha que lindo. Faça a meditação Shinsokan e mentalize que Deus está em toda parte. Em seguida, visualize a cena em que você está com Deus e envolto pela luz divina. A luz de Deus é luz do amor, é luz da sabedoria, é o fulgor da vida. Visualize a si próprio dentro dessa luz intensa, protegido e salvo desde o princípio. Dá um pause aqui, abrir um parêntese. Muitas pessoas me perguntam, preletor, o que eu imagino, ou o que eu visualizo, o que eu penso durante o silêncio da prática da meditação Shinsokan. A parte do silêncio da prática é a parte mais importante da meditação, porque é onde nós vamos concentrar, meditar e contemplar. Nesse momento aqui, aqui tem um excelente exemplo daquilo que você pode visualizar. É você se visualizar não só os atributos divinos, sabedoria, amor, vida, provisão, vindo até você, mas você juntamente com Deus. Olha só que lindo. Visualize a cena em que você está com Deus e envolto pela luz divina. A luz de Deus é a luz do amor, é a luz da sabedoria, é o fulgor da vida. Visualize a si próprio dentro dessa luz intensa, protegido e salvo desde o princípio. Protegido e salvo desde o princípio. Se é desde o princípio, é porque é algo eterno. Mesmo usando a palavra princípio, quando a gente fala desde o princípio, é algo atemporal. Por quê? Se é algo imemorável, se é algo que a gente não consegue traçar na linha tempo-espaço, é porque é algo que é infinito. Logo, é algo que não tem princípio nem fim, porque é eterno. Vamos lá. Nenhuma outra postura mental proporciona tanta paz e tanta harmonia ao espírito quanto a conscientização de que somos protegidos e vivificados por Deus. As coisas fenomênicas, mesmo que sirvam de apoio agora, um dia poderão desmoronar. As coisas fenomênicas, mesmo que te sirvam de apoio agora. Não estou falando que não ter coisas fenomênicas é o ideal. Não, não. É bom ter as coisas, sim. Não tem problema nenhum tê-las. O problema não é ter. O problema é com qual sentimento você as tem. Porque o problema não é você possuir as coisas. O problema são as coisas te possuírem. Não tem problema nenhum você possuir bens. O problema é quando os bens lhe possuem. Esse que é o problema. As coisas fenomênicas, mesmo que sirvam de apoio agora, um dia poderão desmoronar. O bem-estar do corpo carnal e os bens materiais não servem como proteção eterna. Fugir da dor e perseguir o prazer não lhe serve para você ter a proteção eterna, porque não são eternos. Por mais bonita que seja uma pessoa, por mais rico que seja uma pessoa, por melhor que seja a situação financeira, por melhor que esteja agora o conforto, por mais que você esteja saudável, isso tudo pode passar a qualquer momento. Não lhe dá a busca eterna. Por isso que mesmo as pessoas tendo, elas ainda perseguem mais. Ou elas têm temor, pânico de que aquilo lhes abandone. Porque ela acredita que a segurança dela está no fenômeno. Todo mundo que deposita a sua esperança, a sua fé e a sua segurança no fenômeno sofre. Todo mundo, sem sombra de dúvida. Se eu me apegar a esse corpo, eu vou sofrer, porque esse corpo, ele vai perecer. Por mais que eu não queira, por mais que as pessoas não queiram, este corpo, ele vai perecer. E um dia ele terá que ser deixado para desintegrar neste mundo. Se eu me apegar a ele, eu sofrerei. Se eu me apegar ao meu cargo, eu sofrerei. Se eu me apegar à minha esposa, eu sofrerei. Se eu me apegar aos meus filhos, eu sofrerei. Porque tudo isso é passageiro. Eu só não sofrerei se eu conseguir me apegar a algo que seja eterno e imortal. Busquemos, pois, algo que continue a nos proteger, mesmo quando não pudermos contar com coisas materiais.
E o que é isso? O que é eterno, o que é Deus. Por isso que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto as pessoas acharem que a verdade é fenomênica, elas nunca serão libertas. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, conhecerei Deus e o que é eterno, porque eu vou estar livre. Eu consigo desapegar daquilo que me causa sofrimento e vou para algo que me protege eternamente. Gente, é libertador quando a gente descobre intelectualmente que a vida é eterna. E é mais libertador ainda quando a gente sente a vida eterna. Quando a gente sente a vida eterna, é algo assim que não há como descrever em palavras. É uma sensação que somente aqueles que meditam conseguem entender o que é o eterno, o que é o valor que transcende o fenômeno, o que é aquilo que vale mais do que qualquer conta bancária no mundo. Tantas pessoas estão cheias de dinheiro, mas sem felicidade, sem segurança nenhuma. Pelo contrário, sofrem profundas tristezas na alma e na vida, porque não tem aquilo que é eterno. Ter Deus é muito mais do que você ter um nome. Ter Deus é muito mais do que você ter um objeto. Ter Deus é muito mais do que você ter um ente de adoração que lhe dá ou que te autoriza a você destratar, maltratar, de você ser uma péssima pessoa no mundo. Ter Deus não é uma questão para eu dividir, para eu ser sectário, para eu dominar ou para eu justificar falhas. Ter Deus é você sentir que a sua vida, além de perfeita, é eterna. Ter Deus é você descobrir que, mesmo que no mundo fenomênico as coisas não estejam às mil maravilhas, você está nas mil maravilhas, porque você está junto com Deus. Ter Deus é você ter a verdade, mas não uma verdade meramente intelectual ou argumentativa, uma verdade que liberta, uma verdade que é capaz de fazer feliz, independentemente das alterações fenomênicas. Ter Deus é você ter o profundo sentimento de gratidão, porque você percebe que eu estou aqui agora no eterno. Se eu estou aqui agora no eterno e sou protegido, muito obrigado. Eu sou aqui agora filho de Deus. Ter Deus é você ter a gratidão no seu coração. Somente os gratos conhecem o amor de Deus. Por isso que a Seitonei trabalha tanto o conceito de gratidão e a prática da gratidão, porque somente os gratos conhecem a Deus. Somente por meio da oração e da meditação Shinsokan podemos encontrar o apoio eterno. Aí aqui a gente consegue ter um vislumbre da importância da meditação Shinsokan. Por isso que aqui a gente consegue ter um deslumbre. Meu Deus, como a meditação Shinsokan ela é importante. Por quê? Porque a meditação Shinsokan é por meio do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, em que você começa a transcender isso aqui. Aí você descobre que você pratica a meditação Shinsokan para você sentir a vida eterna, e não para obter benfeitorias, e não para obter graças, e não para obter fugir da dor. Então, a gente pode até começar a fazer a meditação Shinsokan pensando em curar a doença, em conseguir alguma graça. Mas à medida que você vai aprimorando, chega um ponto que você não quer mais, você quer encontrar Deus, porque você sabe, na hora que você encontrar Deus, todas as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a verdade, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Quem vive Deus fica com a mente tão grata, fica com a mente tão feliz, se sente tão tranquilo, a mente desapega, acaba manifestando ainda mais o mundo da imagem verdadeira na vida fenomênica. Quem sente Deus fica tão repleto de júbilo, é tanta luz, que projeta essa luz na vida fenomênica e as coisas acabam se transformando. A pessoa se torna feliz. E quando perguntam por que você é feliz? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A nossa missão é levar ao mundo essa mensagem. Você é filho de Deus, você é eterno. Busque Deus no seu interior que você vai encontrar a suprema felicidade.
Por isso que batemos tanto na tecla da meditação Shinsokan. Medite, encontre o Deus do seu interior, que todas as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Não porque Deus vai ficar feliz e falar, agora eu vou te abençoar. Não, porque você já é abençoado. Você vai permitir com que a sua mente, retire a nuvem da ilusão que a cobria e passe a luz do sol de Deus iluminando a sua existência. Então você vai parar de ser parado, literalmente, você vai deixar a inércia, você não vai ficar mais nessa crença pequena, achando que depois que você morrer, você vai para o paraíso. Não é assim que funciona. O paraíso não é composto de pessoas preguiçosas, pessoas que não fazem, pessoas medíocres. O paraíso é composto de pessoas maravilhosas. E pessoas maravilhosas só vão ser construídas se elas tiverem a verdade de Deus, do valor eterno, em suas consciências e nas suas posturas de vida. Então, você vai largar a inércia, você não vai mais se preocupar com a dor e nem mais perseguir o prazer. Simplesmente na busca do valor eterno você vai encontrar Deus. E quando você encontra Deus, você encontra tudo. Você encontra a verdade, a justiça, você encontra o amor. Viver Deus é a busca do eterno. Busque o que é eterno. Busque Deus. E um dos caminhos para buscar isso é a prática contemplativa, em especial a meditação Shinsokan. A oração e a meditação, Pretor, qual é a diferença entre elas? Não é questão de diferença. Oração é tudo que você vibra. Meditação Shinsokan é a vibração conduzida e guiada de forma positiva e absoluta para o que é eterno. Olha que profundo. A meditação é a oração guiada absolutamente positiva na busca daquilo que é eterno. Então a meditação Shinsokan é exatamente essa busca que nós vamos fazer pelo que é eterno, para que nós possamos conseguir sentir a vida pulsando dentro de nós. Porque quando a gente sentir a vida, a gente sente a verdade. E quem conhece a verdade e vive a verdade, se torna um liberto. Sejamos nós aqueles que perseguem a verdade. Sejamos nós aqueles que buscam o que é eterno. Sejamos nós aqueles que buscam, vivem e distribuem Deus na sua existência. Vamos então fazer a nossa meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, muito obrigada. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então assumir a nossa posição e fazermos a meditação Shinsokan para levarmos nossos pensamentos, sentimentos e o nosso coração para junto de Deus Pai. Então nós vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira e nós, juntamente com Deus, vivendo o próprio paraíso, porque essa é a criação de Deus e é a ela que nós vamos mentalizar e contemplar. Então ficamos na posição. Maiores detalhes, gente. Livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que tem a explicação da postura, da mentalização e daquilo que nós vamos trabalhar durante toda a prática meditativa, inclusive no silêncio. Então vamos lá, mãos justapostas, olhos fechados, semblante sereno, alegre, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus.
É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora visualizemos e contemplemos o mundo da imagem verdadeira, onde eu e Deus, onde nós e Deus somos uma só vida. Vivemos aqui e agora no mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Eu farei agora a reverência, uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente o carinho, a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Não se esqueçam de curtir, dar o like no vídeo e compartilhar, porque isso faz com que o vídeo tenha cada vez mais destaque e o próprio YouTube se encarregue de divulgá-lo para mais e mais pessoas, para que elas saibam também a busca, a importância da busca daquilo que é eterno. E hoje, para essa semana, eu vou passar esse dever de casa maravilhoso. Primeiro, nossa meditação Shinsokan diária, que é fundamental, como bem a gente falou na palestra. E no segundo item, nós vamos repetir 400 vezes por dia. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só falta 398. Só existe Deus e o que vem de Deus. Para que nós possamos gravar cada vez mais essa ideia da onipresença do Pai, dessa ideia de que estamos aqui agora, no seio, no âmago da vida de Deus e que precisamos manifestá-la. Isso faz com que nós busquemos realmente aquilo que é eterno, aquilo que transcende a matéria e aquilo que vai perdurar com a nossa existência eternamente. Ok? Desejo a todos vocês uma semana abençoadíssima. Muito obrigado pela companhia. Um beijo no coração. Muito obrigado e até semana que vem.